Prezados amigos, colegas, nesse instante quero falar-lhes alguma coisa sobre o porquê que nós amamos, veneramos e reverenciamos nossa amada Mãe Maria Santíssima. Prezados colegas, prezados amigos, nós sabemos que a história do Natal é muito linda, é muito bela. E é um período que destaca-se dos demais, porque a criatura humana fazem trocas de presentes, se confraternizam, reúnem famílias, desejam felicitações. Agora, meus irmãos, isso só foi possível através da santidade da Mãe Maria Santíssima. Da santidade porque ela era uma jovem, um ser humano, mas que vivia nesta terra, seguindo os ensinamentos de Deus, através dos profetas da sua época. Então nós vemos, irmãos, que em todos os instantes, os méritos e a grandeza daquela jovem mulher. Conta a história sagrada que Maria Santíssima não ouviu a voz do anjo, ela viu o anjo. E quando ela ouviu a saudação, ela, olhando para aquele varão, aquele anjo chegou diante dela, curvou-se a cabeça, dizendo: "Salve, ó cheia de graça, o Senhor é contigo." E ela disse: "Que saudação é essa?" Então veja, irmãos e amigos, que não foi uma visão, melhor, não foi um sonho. Ela não ouviu uma voz. Maria Santíssima ouviu a saudação, ela conversou com o anjo Gabriel. Ela só não ouviu de cabeça baixa, ela conversou com ele. Como se dará isso se eu não conheço homem algum? E dali em diante ele passou para ela como que se daria e como viria então ser gerado em seu ventre o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, o Príncipe da Paz. E a partir de então, meus irmãos e amigos, grandes milagres, grandes feitos passaram a acontecer na vida de Maria Santíssima. Primeiro, ela enfrentou grandes batalhas para que o seu noivo, para que seus pais acreditassem, porque era uma pessoa normal. Como que o anjo ia aparecer justamente para ela? Justamente porque ela era a cheia de graça. E quando ela ouviu toda a saudação do anjo, ela disse para o anjo: "De hoje em diante, então, todas as nações me chamarão de bem-aventurada." E realmente é isso mesmo, meus irmãos. Mas, irmãos, outras grandes lutas vieram pela frente. E creio eu, irmãos, que até determinado por Deus para que Deus provasse a presença dele juntamente com ela, juntamente com aquele nobre casal. Porque quando o seu noivo, São José, disse para ela
que a situação de uma jovem grávida sem o casamento, a pena era a morte apedrejada, ela não se intimidou, mas mais corajosamente, ela pegou uma pedra e entregou-se nas mãos dele e disse: então seja você o primeiro a tirar a pedra. Naquela hora, ele não teve coragem de fazer isso, porque ele a amava. E foi quando ele foi descansar e o anjo falou com ele, falou em visão para ele, em sonho, que o que estava sendo gerado no ventre de Maria era por obra e graça do Espírito Santo e que era para ele aceitá-lo como mulher. Mas, irmãos, os maiores milagres, as maiores grandezas da presença de Deus na vida dela ainda estava por vir. Porque conta a história sagrada que quando ela recebeu a visão do anjo, quando ela falou com o anjo, São José foi pegado pelos soldados e levado para trabalhar, como ele era carpinteiro, entalhador, trabalhar no palácio do rei. E ela não teve tempo de conversar com ele antes que ele fosse. Quando ele voltou, já achou ela com alguns meses de gravidez. Mas, fazendo aquele trabalho para o rei, cremos que foi uma providência divina também. Terminando aquele trabalho, o rei, ficando muito contente com São José, disse para ele: pode pedir o que quiserdes, que eu te darei. Pela gratidão que estou sentindo pelo trabalho tão perfeito que fizeste. E o rei disse para ele: inclusive mulheres, quantas quiserem do palácio. E São José, humildemente, pensando na sua amada que tinha ficado, eu só quero voltar para a minha terra, ir para casa. Naquele momento o rei deu um anel com um símbolo da corte e disse para São José: você tem a permissão de ir e passar por onde for preciso. Irmãos, com a anunciação que o Messias nasceria em Belém, surgiu-se a ideia de um recenseamento. Esse recenseamento, esse alistamento, essa contagem de pessoas era para descobrir a mãe grávida ou a criança recém-nascida que estava sendo anunciado que viria como Rei dos Reis e que os soldados tinham permissão de matá-lo ou levar diante do rei para ele matar. E quando São José chegou diante dos soldados para fazer o alistamento ou recenseamento, os soldados quiseram barrar, mas São José mostrou o anel com o bastão da corte, e naquele momento os soldados se afastaram e pediram desculpa para São José e disse: você tem a permissão de entrar. E São José entrou livre com a Mãe Maria Santíssima, que já estava nos últimos dias para dar à luz ao menino. Mas aí, meus irmãos, São José entrou naquela cidade à procura de um lugar para descansar, porque naquela noite nasceria o Filho de Deus e nenhuma porta se abriu. Aí que vem, meus irmãos, o significado. Por que nenhuma porta se abriu? Porque naquela cidade não existia uma porta sequer com o coração bom de um seguidor da vontade de Deus para que Jesus viesse nascer naquele lar. Porque era lares de pecadores, as hospedarias, tudo ganhando dinheiro, e conta a história que São José até achou
um lugar, mas quando ele estava pagando, chegou uma pessoa e pagou o dobro, e o dono daquela hospedaria jogou-se o dinheiro nos pés de São José de volta e pegou o outro, que era um montante maior. A humanidade, dominada pela ganância, tinha se esquecido que o Filho de Deus estava para nascer. Aí, humildemente, meus irmãos, o jovem casal caminhou-se para aquela estrebaria sem ter nenhum conforto, como diz o hino de nossa igreja, de um lugar pobre, tornou-se o mais nobre. Por quê, meus irmãos? Porque Deus aproximou daquele lugar, iluminou aquele ambiente com a estrela. Aí os irmãos imaginam Maria Santíssima, naquela noite fria, naquela estrebaria, e de repente então, iluminada aquela estrebaria pela presença de Deus, porque era a estrela que ali estava iluminando aquela gruta fria e escura, e a estrela ali iluminando o ambiente, e o Filho de Deus veio a nascer. Aí os irmãos imaginam alguém à noite, cuidando de rebanhos, e ouvir um coral de anjos cantando com a maior perfeição que nós podemos imaginar. Aquela melodia suave, meus irmãos, cantando glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de bem. Aqueles pastores, olhando para aquela estrebaria, viram o clarão da estrela e foram até lá contemplar o Filho de Deus. Irmãos e amigos, como não venerar Maria Santíssima? Não existe, irmãos, explicação de que uma mulher dessa foi pecadora. Não existe explicação de que uma mulher dessa não herdou a salvação de sua alma. Se antes de tudo isso acontecer, o anjo já chegou diante dela e reverenciou-se, curvou-se diante de Maria Santíssima. E ela só não ouviu o anjo, mas ela conversou com o anjo. Então, meus irmãos, diante de tudo isso, está aí o porquê que nós a amamos e veneramos Maria Santíssima. O Natal não teria brilho, não teria beleza, não seria fraterno sem a santidade de Maria Santíssima. Essa data não teria o brilho que tem se Maria Santíssima não fosse realmente uma santa mulher. Por isso, meus irmãos e amigos, que nós a veneramos e a consideramos como nossa amada mãe. Porque para receber um anjo da glória de Deus, conversar com ele, somente uma pessoa santificada. E diz a história sagrada que um anjo só curva diante de autoridades celestiais. Então, naquele momento, Maria Santíssima já era uma autoridade, porque os anjos já estavam se curvando diante dela. Todo o nosso louvor e adoração e gratidão por esta data tão maravilhosa, por esta vida justa e honrada que Maria Santíssima viveu nesta terra.